Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos dando continuidade ao nosso estudo Árvore Genealógica Bíblica. Estamos aqui no capítulo 1 de 2 Reis. E esse capítulo 1, ele não aparece nenhum personagem novo na história para a gente anotar aqui no nosso caderno. Porém, ele vai contar a história desse rapaz aqui, que a gente ia ficar de olho para ver o que ia acontecer com ele. Quem não assistiu o último vídeo, assista, porque o último vídeo fala de toda a história do rei Acasias, que era o filho de Acabe. E o Acabe era rei, era o pai dele, e o Criador deu uma maldição pro filho dele. E tirou a maldição dele, mas deixou a maldição pro filho dele. E aí, nesse capítulo 1 de 2 Reis, aparece o que aconteceu. Então, olha que história interessante. Ele caiu da janela do prédio, do palácio, né? Que ele estava, que era a janela do quarto dele, na região de Samaria. Então, só pra gente ver no mapa aqui onde que era Samaria, que é sempre bom dar uma olhadinha no mapa, pra gente sempre complementar o nosso estudo geográfico também. Samaria, que nessa Bíblia aqui, transliterada do hebraico para português, está escrito Shomron. Ela fica nessa região aqui, ó, um pouquinho para cima de Cesareia, começando mais ou menos, tá? Mais ou menos. Aqui, que eu marquei com lápis. Aí, ela acaba aqui no Rio Jordão, aqui, ó. E aí, ela fecha aqui, um pouquinho para cima da região de Yahudá. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, esse quadrado aqui é Samaria. É dessa época aqui que a gente está falando. Inclusive, é bem interessante que todos os nomes aqui, não todos, tá? Mas a maioria dos nomes aqui já não são mais esses nomes, são nomes diferentes. E aí, vamos voltar lá pro estudo. Então, ele caiu da janela, se machucou feio, e aí mandou os mensageiros dele, os homens dele, né, servos dele, para consultar um rei pagão, um deus pagão, né, da cidade de Ecrom, na região da Filisteia. E aí, o Criador falou com o profeta Eliarro para ir lá e se encontrar com os mensageiros dele, do rei, né, do rei Acasaia, esse rei aqui, ó, Acasias, que a gente está falando sobre ele, e falar assim, olha, o Eliarro falando para ele, o profeta Elias falando para ele, não tem Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zevuz, o Deus de Ecrom? Então Adonai, o Criador, disse para Eliarro falar o seguinte, você jamais se levantará da cama em que está deitado, certamente morrerá. E aí os mensageiros levaram essa mensagem até esse rei, ele ficou perplexo e ele mandou um comandante com 50 homens ir falar com Eliarro, para falar não, né? Para matar Eliarro mesmo. Então, quando esse rei chegou lá com os seus 50 homens, o Eliarro estava sentado no topo de uma colina, e o comandante subiu até ele e disse, homem de Deus, o rei diz para que tu venhas conosco. E aí o Eliarro respondeu ele dizendo, se eu sou um homem de Deus mesmo, que desça fogo do céu e queime você e seus 50 homens. E foi isso que aconteceu. Queimou o comandante e os 50 homens. Aí o rei Acasias mandou outro comandante com mais 50 homens e aconteceu a mesma coisa. E aí ele mandou outro comandante com mais 50 homens, porém, quando esse terceiro comandante chegou lá, ele se ajoelhou aos pés de Eliarro. Provavelmente ali houve um arrependimento, né? Porque aí o Criador falou com Eliarro para que Eliarro fosse com ele, poupasse a vida dele, né? E fosse com ele. Então Eliarro foi até o encontro do rei e deixou a mesma mensagem, né, que já tinha sido deixada com os mensageiros, mas ele fez isso pessoalmente.
você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebuz, o deus de Ecrom. Isso aconteceu porque não há Deus em Israel a quem você possa consultar, por isso você jamais deixará a cama em que está deitado, certamente morrerá. E foi isso que aconteceu. Ele morreu no cumprimento da palavra falada por Eliarro, pelo profeta Elias. Então, esse rei aqui, esse foi o fim dele. A gente ficou curioso, né, para saber o que ia acontecer com ele. Lembram no último vídeo, que foi onde parou o estudo? E aí, o Jehoram, que é o Jeorão, virou rei no lugar dele. Ele já era rei de Arudá, e aí ele virou rei também no lugar do filho de Acabe, nessa região da Samaria. Agora no capítulo 2, olha a história, olha a força da história. Chegou o momento em que o Criador ia levar o profeta Elias para o céu num redemoinho. E o profeta Elias, que a gente já tem aqui no nosso caderno, tá? Na página 35 do nosso estudo, tá aqui o Elias, ou Eliarro, que é o nome dele em hebraico. Ele tinha um discípulo que era o Elixá, o Eliseu, tá? Ele foi ungido profeta pelo Eliarro, pelo profeta Elias. E o profeta Elias falava para o Elixá o seguinte: olha, o Criador está me mandando para Betel, mas o Elixá não queria ficar sem ele. Ele falou: não, eu vou com você onde você for. Aí o profeta Eliarro falou novamente, né? Olha, eu preciso ir. O Criador está me enviando agora para Jericó. Você fica aqui. Ele falou: não, eu vou com você onde você for. Aí, de novo, outra situação. O profeta Elias falou: olha, eu tô indo, o Criador está me levando para o Jordão. Você fica aqui. Aí ele falou: não, eu não vou ficar aqui, eu vou com você onde você for. O Eliseu, né? Aqui, ó, o Elixá sabia o que ia acontecer com o Eliarro, ele estava ciente. E aí, olha a força do Espírito Santo no profeta Eliarro, olha isso. Ele tomou o seu manto, enrolou-o e golpeou a água do Rio Jordão. E a água do Rio Jordão dividiu-se para a direita e para a esquerda. E aí os dois atravessaram o Rio Jordão em terra seca. Então, o profeta Eliarro, ele vendo, né, que o seu discípulo não queria se separar dele, ele falou: olha, antes de eu ser retirado daqui, o que você quer que eu faça por você? Então o Elisha respondeu: por favor, que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Aí o Eliarro respondeu, ele falou: olha, você está pedindo uma coisa difícil, mas se você vir quando eu estiver sendo tirado daqui, terá o que pediu. Caso não veja, né, não conseguirá ter uma porção dobrada do meu espírito. E aí ele viu o profeta Eliarro subindo. Olha isso, olha isso. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, apareceu ali uma carruagem incandescente com cavalos de fogo. A carruagem os separou um do outro, e Eliarro subiu ao céu em um redemoinho. E aí o Elisha, o Eliseu, viu isso, né? Chorou, se emocionou, e a veste do Eliarro caiu, né? E caiu, e o Elisha pegou a veste dele, bateu no Rio Jordão, e o Rio Jordão abriu de novo. Os discípulos que estavam lá longe falaram: olha isso, o Espírito repousou sobre Elisha. E aí eles avançaram para se encontrar com Elisha e se tornaram seus servos. O Elisha, o Eliseu, estava em Jericó, e o pessoal lá em Jericó falou para ele que a água do rio estava muito ruim, de qualidade ruim, e a terra era improdutiva. Então ele pediu para esses homens um jarro com sal, jogou esse jarro com sal na fonte da água desse rio, e o rio foi purificado. Olha o poder do Espírito Santo do homem. E aí alguns meninos ali da região estavam caçoando desse profeta, o profeta Eliseu. E olha o que aconteceu com os meninos. Eles estavam xingando ele, né? E aí ele olhou para frente, viu os meninos e lançou uma maldição sobre eles em nome do Criador. Depois disso, 2 ursas vieram da floresta e despedaçaram 42 dos meninos. Então
o Elixá foi dali para o Monte Carmelo e então retornou a Samaria. Agora, aqui no capítulo 3 de 2 Reis, apareceu um novo personagem. E neste capítulo 3, a história volta um pouco para trás do que a gente acabou de ler no capítulo 2. Porque apareceu um filho do rei Acabe, que tem o mesmo nome do antecessor aqui, do rei Jeroão. E eles têm o mesmo nome em hebraico, ó, Jehoram, filho de Iosafat, o Josafá, e Jehoram, filho de Acabe. Só que na Bíblia em português, esse nome tá Jorão e esse tá Jeorão. Então são duas pessoas diferentes. Esse rapaz aqui, ele virou rei antes do irmão dele, pelo que eu entendi, desse Acasias, ainda na época do rei Josafá, tá? Então a história voltou um pouco para trás aqui. Então apareceu esse personagem, que também é filho do rei Acabe, ele apareceu em 2 Reis 3:1. Depois apareceu o Mexa, que em português é Mesa, o rei de Moabe, ele apareceu em 2 Reis 3:4. E só para vocês terem uma noção do tamanho do rebanho de ovelhas que ele tinha 2 milhões de ovelhas. E como que a gente descobriu isso? Porque o tributo dele pro rei de Israel na época era de 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. E então o total de ovelhas que ele tinha era de 2 milhões, porque esse daqui era o 10% dele, né? E aí apareceu outro personagem em 2 Reis 4:12, que é o Geazi, ou Geichazi em hebraico, e ele era o servo de Elisha. Esse Eliseu aqui, que era o profeta ungido de Eliarro, que a gente acabou de falar sobre ele aqui na história. Inclusive, aqui no capítulo 4 tem uma história muito legal sobre esse profeta, porque ele sempre estava caminhando por vários lugares e de tempos em tempos ele passava numa cidade chamada Cidade de Sunem. Lá tinha uma mulher rica que ofereceu almoço para ele, ofereceu uma refeição. Então, toda vez que ele passava por essa cidade, como ela tinha condições financeiras, ela falou para o marido dela para fazer um quartinho para ele, com uma caminha e para um lugar para ele dormir toda vez que ele passasse pela cidade deles, porque ela tinha visto que ele era um homem de Deus. Então, foi isso que eles fizeram, deixaram um quartinho na casa deles e ele falou para esse Geazi, o Geazi, que era o seu servo, perguntar para a mulher, o que você precisa, né? Porque eu quero te abençoar e tudo mais. E ela falou, não, eu tô bem, eu tô satisfeita com a vida que eu tenho, tá tudo certo. E aí ele investigou um pouco mais, né? Ele falou, eu quero achar um jeito de ajudar ela em alguma coisa, né? E aí o servo dele viu que ela não tinha filhos. Então ele abençoou ela para que ela tivesse um filho. E ela teve um filho no ano seguinte. Porém, esse menininho estava um dia com o pai dele e falou, minha cabeça tá doendo. E aí o pai dele falou, vai lá com a sua mãe. E aí, quando ele chegou lá com a sua mãe, ele ficou no colo dela e morreu. Então ela deitou o menino na cama do profeta Elisha e saiu correndo para encontrar o Elisha, o homem de Deus, né? Que ela chamava ele assim, o homem de Deus. E aí ela chegando até o profeta Elisha, o Eliseu, ele viu que ela estava com uma grande aflição, e ele estava lá no Monte Carmelo, olha que legal. E ele não sabia o que tinha acontecido porque Deus não tinha revelado para ele. Então ele pediu para o servo dele ir até o menino e colocar o cajado dele na cabeça do menino para quando o servo dele voltasse, ele tentar descobrir o que aconteceu. E aí ele pessoalmente foi lá na casa da mulher, deitou sobre o menino, fez uma oração e o menino voltou a ter vida. E depois disso, ele falou para ela, né, pegue o seu filho. Então ela agradeceu ele. Então olha o nível do milagre
do servo do profeta Elias, no profeta Eliseu. É uma história muito legal. Leiam que vocês vão gostar. É aqui no capítulo 4. Apareceu poucos personagens aqui na nossa história, mas os que apareceram nós anotamos. No próximo estudo a gente vai dar continuidade de 2 Reis, capítulo 5. Então até o próximo estudo e Shalom.